Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Dando continuidade ao conteúdo do Direito Penal 4, hoje vamos estudar os crimes contra a organização do trabalho, título lá 4 do Código Penal Brasileiro, parte especial. O trabalho como bem jurídico tutelado, ele começa a sua proteção lá na Constituição. No artigo 6º da Constituição, são previstos lá o direito do trabalho como um direito social. E no artigo 7º são talhados 34 incisos que distribuem vários direitos dos trabalhadores. É feita a previsão de proteção em relação ao trabalho, é feita a proteção em relação ao salário, é previsto a proteção em relação ao pagamento em dobro de hora extra e é feito lá uma série de outras previsões, férias anuais remuneradas, trabalho insalubre e etc. Essas normas, elas irradiam para os demais ramos do direito. E com o direito penal não poderia ser diferente, porque um dos principais objetivos do direito penal é a proteção dos bens jurídicos tutelados. É necessário ainda ressaltar que, além do artigo 7º, no artigo 8º do Código Penal, é previsto lá a liberdade de associação. Então, o empregado, o empregador, ele tem a liberdade de se associar às associações ou sindicatos, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. Aí se fala trabalho, o trabalho ele deve proteger tanto o trabalhador quanto o empresário. Então essa circunstância da gente ressaltar a questão do empresário, porque o empresário também é um trabalhador e é um segurado obrigatório da própria Previdência Social. No artigo 9º é previsto lá, no artigo 9º da Constituição, é previsto o direito de greve. Então a greve é um direito previsto constitucionalmente e tem lá a sua regulamentação em lei especial. E lá vão estar previstos quais são os limites da greve, quais são aquelas atividades consideradas essenciais e quantos trabalhadores deverão continuar a exercer o seu trabalho. Não se pode parar tudo e nem todo o tempo. Então isso está previsto na lei. Bem, agora é necessário a gente começar a estudar aí os tipos penais do artigo 197 até o 207 do Código Penal, que é o título aí que vai dizer respeito sobre os crimes contra a organização do trabalho. Primeira questão a ser colocada é que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Bacana? Então ali a persecução penal ela vai ocorrer de ofício. A autoridade policial ela deve agir de ofício, deve instaurar um inquérito policial ou lavrar lá o termo circunstanciado de ocorrência e encaminhar para o juizado especial. A segunda questão que a gente tem que tratar é a questão aí do elemento normativo, do elemento subjetivo do tipo, qual seja o dolo ou a culpa. Os crimes são dolosos, então aqui é necessário a vontade livre e consciente do agente praticar o tipo penal descrito na figura aí, no tipo penal incriminador. Bacana? Então, crime doloso, ação penal pública incondicionada. Agora, uma circunstância em que existe uma celeuma em relação à competência. Então, a competência é matéria constitucional e ela é tratada, ela é efetivamente listada lá no artigo 109 da Constituição Federal. Então, a Justiça, o artigo 109, ele vem e coloca: aos juízes federais compete processar e julgar. Então, ali no artigo 109, é previsto a competência da Justiça Federal. E a competência da Justiça Estadual, ela é residual. Ou seja, aquilo que não é competência dos juízes federais, ele vai para a Justiça Estadual.
Em relação aos crimes contra a organização do trabalho, é previsto lá no artigo 109, inciso 6, crimes contra a organização do trabalho. Então, a regra é que os crimes contra a organização do trabalho, eles sejam julgados e processados pela Justiça Federal. Ainda há que ressaltar a Lei 5010, ou 5010, de 1966, que organiza a Justiça Federal. Aí lá no artigo 10, inciso 7, vai falar que são competência da Justiça Federal lá os crimes contra a organização do trabalho e o exercício do direito de greve. Então, isso aí deve ser julgado pela Justiça Federal. Outra questão que a gente tem que relatar em relação à competência, e isso tem que ficar sedimentado. A Justiça do Trabalho, ela não tem competência criminal. A Justiça do Trabalho não julga crime. A Justiça do Trabalho, ela vai tratar dos dissídios individuais ou coletivos, e não aí das infrações penais. Então, o estudioso do direito, ele tem que estar atento a isso. Justiça Federal, em momento algum, vai julgar crime, vai tratar de uma infração penal. Então, ali o juiz do trabalho, ele não tem competência criminal. Só para lembrar, a competência é a medida da jurisdição. Então, o juiz do trabalho, ele não pode, em momento algum, julgar um tipo penal aí, incriminador, ou efetivamente fazer tramitar um processo, despachar, determinar a prisão preventiva. Isso é competência da justiça comum, seja ela federal ou seja ela estadual. Por que federal ou estadual? O Supremo Tribunal Federal, ele aí já pacificou a jurisprudência e é seguido pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à competência para julgar os crimes contra a organização do trabalho. Os crimes contra a organização do trabalho de competência da Justiça Federal são aqueles que ofendem o sistema de órgãos e instituições que preservam coletivamente o direito do trabalhador e do empregador e também aí o trabalho como um todo. Exemplificando isso, lá nos crimes contra a liberdade pessoal existe uma infração penal que é deslocada, deveria ser um crime contra a organização do trabalho, mas é colocado lá no artigo 149 do Código Penal, crime de redução à condição análoga à de escravo. Esse crime, ele é de competência da Justiça Federal. Por que ele é de competência da Justiça Federal? Porque mesmo que seja um único sujeito passivo da infração penal, que seja uma única pessoa mantida na condição análoga à de escravo, esse crime aí, ele ofende a organização do trabalho, ele ofende aí o sistema de organização do trabalho como um todo, e ele ofende principalmente aí o direito de trabalho, que é o principal direito social lá da Constituição Federal. Então é necessário essa compreensão. Artigo 149, redução à condição análoga de escravo, vai efetivamente caracterizar um crime contra a organização do trabalho, mesmo estando colocado lá no Código Penal, distribuído geograficamente no Código Penal, lá nos crimes contra a liberdade pessoal. Mas não se pode esquecer que é um crime de competência da Justiça Federal. E por que é um crime de competência da Justiça Federal? Porque ele viola aí o direito ao trabalho, mesmo sendo um só agente. Agora, em relação aos demais crimes, eles só vão ser de competência da Justiça Federal quando eles violarem aí o sistema de órgãos e instituições que preservam coletivamente o direito ao trabalho. E mais, quando houver uma violação coletiva ao direito do trabalho. Por exemplo, os piquetes que impedem aquelas pessoas que querem trabalhar. Piquete é crime contra a organização do trabalho. Por que é crime contra a organização do trabalho? Ele vai atingir coletivamente as pessoas. Se impedir
todos os trabalhadores de entrar na empresa, essa empresa ela vai ficar sem aí a sua força individual de trabalho, porque os trabalhadores foram impedidos. E se isso for feito, vai caracterizar aí um crime coletivo. O sujeito passivo é a empresa, são os trabalhadores como um todo. Então, não seria uma lesão individual. Agora, deixar de pagar o salário a 1, 2 ou 3 trabalhadores não seria uma lesão coletiva, seria uma lesão aí individual. E nessa circunstância, se houver a infração penal, se houver indícios, se houver elementos a caracterizar um crime, vai efetivamente ser de competência da Justiça Estadual, da Justiça Comum Estadual, Justiça Penal, porque Justiça do Trabalho não julga nenhuma infração penal. Então não se pode titubear em relação a isso. É necessário ter segurança. Justiça do Trabalho não vai processar e julgar aí os crimes contra a organização do trabalho. Então vamos lá. Qual que é aqui? A necessidade que a gente tem que ver é a necessidade de afetar o interesse coletivo. O STJ ele vem e pacifica essa questão que nem sempre a competência é federal. Por que nem sempre a competência é federal? Porque se o interesse for meramente individual, a competência é da Justiça Comum Estadual. Bacana? Então vamos lá agora. Agora a gente tem que pegar os crimes em espécie e começar a análise individualizada de cada infração penal. Então vamos lá, o artigo 197 é aquele primeiro artigo que vai abrir todo o estudo dos crimes contra a organização do trabalho. E ele vem lá, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, grifa violência ou grave ameaça, porque é um crime de forma vinculada, ou seja, a única forma de praticar o crime é mediante violência ou grave ameaça. O que é violência e o que é grave ameaça? Isso já foi estudado lá atrás, mas a gente tem que sempre reviver, rememorar isso aí. Vamos lá. Violência é a violência física, ou seja, é a agressão, é a porretada, é o soco, é efetivamente a limitação corporal da pessoa, é a invasão aí ao próprio corpo humano. Então essa questão aí é a violência. E a grave ameaça é a violência moral, ou seja, é a intimidação. Então violência moral, intimidação vai caracterizar aí a grave ameaça. E a grave ameaça é a promessa de um mal futuro, e esse mal futuro aí, ele deve ser apto a causar um mal à pessoa, tá certo? Então, é necessário entender, fazer esse entendimento. Vem lá, constranger é o núcleo do tipo penal. Só para lembrar, núcleo do tipo penal é o verbo ou a expressão verbal que vai definir a conduta. Então, aqui no artigo 197, o núcleo é constranger. Constranger é obrigar, constranger é fazer com que o sujeito passivo pratique uma conduta, faça alguma coisa contra a sua vontade. E isso aí deve ser feito através de violência ou grave ameaça. Então, um exemplo seria aí a pessoa não ir trabalhar, impedir a pessoa de trabalhar para efetivamente buscar um interesse, qualquer que seja esse interesse, mas efetivamente é necessário que tenha aí constranger esse alguém mediante violência ou grave ameaça. Agora falta falar do alguém. Nós não podemos esquecer que lá no artigo 121 a definição de alguém diz respeito a qualquer ser vivo nascido de mulher. Então, se a pessoa tem uma relação de emprego, se a pessoa tem uma pessoa de trabalho, se a pessoa tem efetivamente aí, empreendimento comercial que emprega pessoas, ele pode efetivamente ser enquadrado aqui. Aí vem as questões, vem quais são constranger alguém aqui.
Aí vem lá, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Então a lei aqui, ela é autoexplicativa, ela vem e fala o que é arte, ofício, profissão, indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar. Quando ele fala ou a trabalhar ou não trabalhar, ele protege isso aqui tudo. A arte, ofício, profissão ou indústria. Então, arte, o que é arte? São aquelas pessoas que dedicam aí efetivamente à produção, principalmente de lazer, ou seja, a arte aí seriam os artistas, seriam aquelas pessoas, digamos, cantores, compositores, aí o pessoal do teatro, etc. Então isso aí se fala em arte, e ela, quando trabalhada individual ou coletiva, ela pode ser enquadrada aqui. E se alguém impedir de exercer ou obrigar a exercer, pode, mediante violência ou grave ameaça, enquadrar aqui no tipo penal incriminador, no inciso 1. Vem lá, profissão são aquelas pessoas que têm aí o profissional liberal, é o advogado, é o médico, é o dentista e outros, o engenheiro e etc. Então aqui, ou indústria. Agora, indústria é um empregado que trabalha aí em uma indústria, é aquela pessoa que tem carteira assinada e trabalha numa indústria de transformação, ou seja, num local onde é produzido transforma a matéria-prima em algum produto acabado, ou trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Quando ele fala certo período aqui, é qualquer espaço de tempo, um período só de manhã, ou só de tarde, ou um dia, ou outro dia, ou só um final de semana. Às vezes tem profissões que as pessoas precisam trabalhar no final de semana, que as atividades elas não se interrompem. Um exemplo são as atividades clínicas, médicas. Então elas funcionam todos os dias do ano, tem plantão médico. Então, mesmo que alguém venha a querer interromper ou suspender essa prestação de serviço, vai aí, se tiver violência ou grave ameaça e for constranger, vai caracterizar o crime aqui. Aí vem lá, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Vamos grifar aí, além da pena correspondente à violência. Então aqui a gente chama isso de crime de concurso necessário. O que é um crime de concurso necessário? Efetivamente caracterizado o artigo 197, vai caracterizar necessário também aí a pessoa ser denunciada, ser incluída na denúncia e responder também pelo crime lá contra a liberdade pessoal, que é o artigo 147, ameaça aí, ou a violência lá no artigo 129, lesão corporal, ou 121, que vai culminar lá com a morte da pessoa. Então, com induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Então, isso tudo, se houver esses crimes praticados também, a gente vem aqui necessariamente incluir ela na denúncia. É necessário que se coloque tanto o 197, inciso 1, quanto aí o crime com violência ou grave ameaça lá do título 1 do Código Penal, dos crimes contra a pessoa. Aí vem lá, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, pena cumulativa. 1 mês a 1 ano, artigo 61 da Lei 9.099, vai caracterizar infração penal de menor potencial ofensivo. E as infrações penais de menor potencial ofensivo, elas têm lá aquelas normas, aqueles institutos que vão efetivamente afastar aí a persecução imediata. E aqui, como o crime de ação penal pública incondicionada, cabe a suspensão condicional do processo no artigo 89 e aí a transação penal do artigo 76. É importante também a gente sedimentar esse conhecimento, qual seja
infração penal de menor potencial ofensivo, definição no artigo 61 da Lei 9.099, e essa definição da Lei 9.099, ela vai falar que consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e aquelas infrações penais a que a pena máxima combinada não seja superior a 2 anos. Então é necessário ter esse entendimento, conhecer a definição aí da infração penal de menor potencial ofensivo, porque os institutos da 9.099, eles devem incidir naquelas infrações penais, além de deslocar a competência aí para o juizado especial criminal, seja ele federal ou estadual, conforme a competência da justiça que vai julgar a infração penal. Bacana? Bons estudos, a gente volta com o bloco 2.